Eu vim atender hoje mais cedo uma pessoa e ela está com um problema. E hoje cedo também conversei com uma pessoa que também tem alguém com o mesmo problema. O problema é esse, pastor, o problema de vício. Até quando eu vi o Thales ali, eu falei, vou perguntar para o Thales, não é possível, que às vezes dá uma ânsia tão grande de saber assim, existe algum comprimido que você possa injetar na pessoa e falar assim, para tirar, não, comprimido não, dá um remédio, uma injeção, algo que possa, porque na verdade é algo complexo olhar a pessoa. Hoje eu conversando, por exemplo, com uma pessoa falando assim, olha, o meu filho, ele fica fora do ar, passa por situações que a família toda, e eu pensando, puxa vida, eu vou para a igreja hoje, mesma situação, mas não tem não, né? Tem mesmo um remédio? Tem mesmo? Então depois eu vou conversar com você, que eu vou marcar atendimento junto com o Thales agora, vou marcar atendimento, já passei, olha, nós vamos dar uma injeção, não se assusta, é só uma picadinha só. Mas eu fico pensando nessas coisas e eu tenho uma experiência pessoal com relação a isso. Por muito tempo na minha vida eu fumava muito, e Deus me curou. A palavra é essa, eu não tive crise de abstinência nem nada, Deus me curou. Aquilo foi algo que Deus, então a partir dali eu aprendi que a melhor maneira de você se libertar é através de Jesus. Essa é a minha experiência. Mas a minha experiência, meu pai falava que experiência é um retrovisor de carro que você só vê a parte de trás, não vê para frente, né? Então as pessoas só aprendem com as suas próprias experiências. Uma vez eu encontrei com um amigo aqui de longa data em Ubu, e ele, por sinal, ele é médico aqui em Niterói, e ele faz aquele negocinho de colocar aqueles, já contei isso aqui, né, uns breguetezinhos, é o quê? Isso, mas para a pessoa parar de fumar. Só que ele sentado comigo, em Ubu, ele de repente falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, eu não bebo mais. Ele falou, cara, você está de brincadeira, porque na época que eu morava aqui, eu bebia muito. E aí ele tirou da carteira, ele tirou do bolso uma carteira de cigarro e fez assim, faz assim, né? Você faz assim e aí o cigarro sai. Eu falei, eu não fumo mais. Ele olhou para mim e falou, só falta você falar que é crente. Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, é inacreditável isso. E ele conversa vai, conversa vem. Ele falou, como é que você parou de fumar? Eu falei, rapaz, eu me espanto com você, porque eu sempre soube que você fazia esse tratamento, as pessoas vão lá no seu consultório, um monte de gente, pelo menos, falava que parava de fumar. Falou, rapaz, eu tenho um problema sério, porque eu não consigo, isso não funciona para mim. Funciona para os outros, para mim não. E eu, inclusive, estava fumando numa varandinha do meu consultório, faz muito tempo que eu não encontro. Estou falando isso aqui, eu não devo nem citar o nome dele, porque senão, de repente, ele... Mas ele era um bom médico, menos para essa parte, né? E ele falou que um dia um cliente, um paciente, né, o viu fumando, falou, doutor, o senhor fuma? Ele falou, eventualmente. Aí ele me perguntou, como é que você parou de fumar? Eu falei, Deus. Né? Ele falou, não, fala sério. Eu falei, estou te falando sério. Né? Deus pode fazer muitas coisas. Aliás, Deus pode fazer tudo na vida da pessoa, se a pessoa quiser. Né? Eu passei o dia isso lá no meu setor, a gente fica conversando às vezes sobre essas coisas, né? E hoje eu vim aqui e a pessoa não veio. E eu percebi o seguinte, que uma das grandes dificuldades com relação à cura da pessoa, a libertação da pessoa, não está fora dela, está dentro dela, porque na verdade é a manifestação da vontade, né? A vontade, o ato da vontade de... E nós vamos orar agora por essas pessoas, né? Por essas pessoas, porque eu sei, se você me perguntar quantas vezes eu pensei em parar de fumar, eu vou dizer que perto de umas 300 vezes,
né? Todas as vezes que eu pensava em parar de fumar, eu fumava um cigarro. Então, hoje, eu não bebo, não fumo, e não sinto falta de nada disso, e me sinto exatamente da forma como Jesus quer que eu seja, livre, né? Quero fazer essa oração por essas pessoas. Hoje é uma noite de intercessão. Quero fazer uma oração também pela Júlia. Vocês lembram da Júlia, né? Sempre está orando por ela. O Francisco Magalhães, que é o pai dela, esteve lá conversando comigo anteontem. E a esposa dele também está passando por depressão, porque na verdade como a filha está sofrendo muito, é um ato de castigo, de autocastigo, né? Como um desejo de sofrer junto. Sofrer junto. Então ela não quer sair de casa, não quer ter nenhum tipo de satisfação, porque a filha. E o médico lá do hospital em São Paulo, ela indagando ao médico, eu não sei nem se o médico deveria ter dito isso. O médico falou assim, que uma pessoa transplantada, ela pode viver mais 10, mais 20 anos. Ou mais. Mas esse ou mais caiu nela como um negócio complicado. E aí ela ficou, a filha tem 8. Né? Então nós vamos orar, porque eu creio também. Eu orei com ele lá no tribunal, eu orei com ele. É engraçado que as pessoas chegam assim, vê você orando. Sai assim, tá vendo? Tá, mas é um outro negócio. É uma linguagem técnica que eu vou falar para você. Eu não saberia reproduzir para você. Ele fala isso normalmente. Eu não sei se ele se condicionou, ele vai. Ela tem a imunidade lá embaixo, né? Ele usou uma expressão que eu não sei qual é. Então ela. Isso. Ele usou imunossuprimida, tá vendo? Minha assessora ali tá. E aí uma série de coisas, complicações, e aí descobriram que não é isso, que é um outro negócio, e aí a pessoa que é leiga, né, é um negócio, ele vem me explicando a coisa, é algo, tem que controlar tudo é controlado, até o sal, né, deixou de pegar o sal, aí deu um outro negócio, é complicado. Mas eu sei que Deus pode curar essa pessoa, né? Vamos orar também pelo genro da Zenilda, né? Carlinhos, porque o nosso papel é isso, é orar pelas pessoas. Não é isso? Então vamos curvar nossas cabeças. Meu Pai amado, querido, nós queremos orar por todas as pessoas, meu Pai, que nesta hora estão passando por dificuldades, prisioneiras, meu Pai, seja de vício, seja de circunstâncias que possam impedi-las de caminhar, meu Pai. Que nós possamos ser uma direção para essas pessoas, um caminho, Senhor. Eu peço isso, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem a palavra de libertação, e para isso nós fomos chamados à Tua presença, para que nós pudéssemos ser livres, meu Pai, para que nós pudéssemos enxergar um novo e vivo caminho em direção ao Teu reino. Eu quero pedir também pela Júlia, meu Pai. Quero pedir para que a Tua bondade a alcance, meu Pai. Eu creio que ela pode amanhecer curada, Senhor, de forma extremamente sobrenatural, meu Pai. Porque nós transitamos no Teu sobrenatural, meu Pai. Por isso nós pedimos isso. Eu peço também pelo Carlinhos, meu Pai. Que o Senhor dê coragem, Senhor, ao coração dele, mas sobretudo, meu Pai, entendimento da Tua palavra.
Porque não basta, Senhor, que a tua cura venha sobre o corpo se a alma se torna prisioneira, Senhor, de uma cegueira crônica, meu Pai. Da luz, a tua luz, meu Pai. Quanto a nós, meu Pai, nós oramos para que o Senhor esteja em nossas vidas, meu Pai. Cada vez mais que nós possamos experimentar da tua presença em nossos corações. E eu quero te agradecer porque não nos tem faltado nada, meu Pai. Nós temos confiado em Ti, Senhor. E a Tua presença é o que mais nos alegra, meu Pai. Guarda a nossa casa, nossos familiares, meu Pai. Sustenta a nossa caminhada e ilumina os nossos olhos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abre agora a sua Bíblia no Salmo 121. Você vai beber esse copo não, né? Isso é tecnologia, irmãos. Isso é tecnologia. O tema desta noite é um tema muito simples. Confiança em Deus. O Salmo diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Deus, que o teu Espírito esteja cercando este lugar, Senhor, dando a cada um de nós entendimento daquilo que vai ser ministrado aqui hoje, Senhor. Porque esta é a sabedoria do simples, meu Pai. Por isso que nós nos despojamos, Pai, de tudo que é superficial para nos colocarmos na Tua presença, aguardando em sintonia aquilo que queres falar para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, amém? Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu até coloquei no Instagram, não sei quantas pessoas aqui estão no Instagram, eu participo de todas essas coisas. Eu estava vindo para cá, até vim sem a Jane, porque eu vim mais cedo. E eu passei ali, perto do tribunal, olhando para cima, e eu nunca olho para cima exatamente, mas hoje eu olhei um pouco, e tinha um coqueiro, e tinha o prédio. Eu falei, gente, que prédio bonito, como é que é bonito esse prédio. E parei um pouco para olhar. E as pessoas passam ali constantemente, você vê todo mundo passando ali, mas ninguém vê a beleza daquele prédio. Porque para você ver a beleza daquele prédio, é preciso que você pare e olhe para cima. Amém? Então eu parei e olhei para cima, até tirei a fotografia, correndo o risco de perder meu celular, né? Peguei, tirei a fotografia lá, um prédio muito bonito, antigo, reformado. E aí vim, na viagem para cá, vim refletindo, porque a mensagem já estava traçada. E o salmista diz exatamente isso, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá socorro. Aí eu estava refletindo sobre isso, porque para que a gente possa entender também as circunstâncias da nossa vida, a gente precisa olhar para o alto, senão você não consegue ver, né? Então é uma coisa que eu aprendi hoje. Para você ver, é preciso que você pare e olhe para o alto. Porque só olhando para o alto, você vai entender coisas que estão fora do seu alcance. A gente vive o inusitado todos os dias. Todos os dias você acorda para algo que você não sabe o que é. Mas vai acontecer alguma coisa, né? O almoço, o trabalho, o caminho, e nós vamos seguindo assim. Semana passada,
eu tenho meu violão, gosto de compor e nem me preocupo em gravar, não. O melhor é compor. Eu toco as minhas músicas lá e faço e dedico ao Senhor. E eu tinha uma música que há muito tempo ela está no meu computador ali, não conseguia dar aquele... Quem compõe sabe, é um toque final que eu nunca conseguia. Eu vou conseguir semana passada. Falei, puxa vida, e isso... Eu estava preparando a pregação do domingo e consegui, porque por antecipação, por causa da viagem que a gente ia fazer e tal, né? Aí terminei e falei, que coisa boa. Fiquei feliz, né, no coração. Você ficou feliz que terminou a música, pastor, mas vai fazer alguma coisa? Não, tá lá. Tava. Já lhe explico. Aí, do nada, no dia seguinte, abro o meu computador, vaidoso. Falei, puxa, eu vou pegar a música e vou tocar. O computador parado. Não tinha nada no meu computador. Não tinha nada. Aí tentei, nada. Aí levei para o conserto. Eu falei, o cara falou assim, pode formatar? Eu falei, a única coisa que você não pode fazer é formatar esse computador, porque os meus dados estão aí. Ele falou, não, é problema do sistema, não tem nada a ver com HD. Eu falei, que bom, porque realmente... Aí fui embora para o trabalho, ele falou, vai consertar. Eu falei, que bom, né? Aí ele ligou para mim depois e falou, olha, não tem jeito. Problema no seu HD. O HD pifou. Eu falei, e os meus dados? Ele assim, tem jeito. Talvez possa tentar recuperar. Fui até com a Jane lá. Aí ele falou, pode tentar recuperar, mas não tem garantia, etc, etc. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Que aí eu fui conversar com um técnico do tribunal, e aí ele começou a falar, você não perdeu os seus dados. Os seus dados estão exatamente ali. Eu estava com um pacotinho onde está enterrado o meu HD. Né? Trocaram o HD, aí está lá, ela embrulhou, falou, o senhor não pode deixar bater em alguma coisa, senão quebra o HD. Eu falei, já está quebrado, gente. O que ela está falando para eu ter cuidado? O troço já está quebrado. Aí ele estava me explicando que, na verdade, os dados estão lá. O problema é que o endereço, ele foi danificado. Então você não perde os seus dados no HD, você só não consegue achar. Está tudo ali. Eu falei, quer dizer que está tudo ali? Está tudo ali. Mas o caminho, né? O computador tem um caminho, ele segue aquele índice. Ele tentando falar de uma forma mais simples para que eu entendesse. O caminho se perdeu. E aí eu falei, caramba, a minha música. Perdi a minha música. Depois de tanto esforço, eu falei, caramba. Falei, tá bom. Fui tentar recuperar algumas coisas que eu tenho backup, às vezes eu faço. E aí eu peguei e pensei, a nossa vida é mais ou menos isso. Todo homem é um espírito, amém? Todo homem é um espírito. Um espírito desejoso de eternidade. O homem só é eterno quando Deus o toma para si. Porque se ele não fizer isso, ele perde isso. Perde essa visão. E o nosso grande problema é que em nós habita o eterno. Em nós habita o Senhor. Mas às vezes nós perdemos o endereço. Percebe isso? Eu olho o HD, se eu abrir, eu tenho um HD aberto, lá tem uma roda assim, uns negócios. Você olha, você não vê nada. Mas ali tem dados. Eu olho para as pessoas e você pode falar assim, não vejo nada. Mas ali você tem espírito. Ali você tem espírito. Quando nós oramos ao Espírito do Senhor, nós não oramos para um ser que se pareça conosco, ou que seja... Não. É um ser tremendamente poderoso, que traz a anterioridade de tudo, sem que nada possa ser anterior a ele. Então, o que acontece é que nós temos em nós esse endereço. Nós temos.
Mas as experiências da vida nos fazem, às vezes, perder. É um defeito, dá um defeito. Então eu fui refletindo sobre esse salmo, percebendo o seguinte, que eu preciso, todas as vezes pela manhã, localizar aquilo que me faz filho de Deus. E aquilo que é o meu socorro, não vem de mim, está fora de mim. Está fora de mim. O salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele, quando fala isso, ele está falando do templo. Ele olha para o monte e fala, de onde me virá o socorro? E aí ele dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor. Porque essa resposta é o endereço. Percebe isso? A pergunta é o que eu faço pela manhã. Eu olho para os montes, como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver porque Deus está comigo. Esse é o endereço. Eu sou um HD. Eu tenho os dados todos gravados dentro de mim. E cada vez, quando eu penso na mente humana, eu percebo que ela é simplesmente o bracinho que lê. Porque a gente está conectado com dimensões que nós não conseguimos explicar, mas que elas existem. E todas as vezes que eu me aproximo mais de Deus, eu mais me aproximo dessas dimensões. Quando você verificar a história de todas as religiões do mundo, você vai ver que o cristianismo se distancia delas pela noção de dimensão espiritual. Quanto mais próximo da terra, mais primitivo. Então eu começo a crer em estátuas, em pedras, em sei lá o que, fios, etc, etc. Em olhos, né? Cada vez mais o homem vai se aprimorando nessa espiritualidade, vai descobrindo que a espiritualidade verdadeira não está na matéria, não está no corpo, não está nele, está fora dele. O meu socorro vem do Senhor, está fora de mim, né? E aí ele diz uma coisa, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quer dizer, eu reconheço que o meu socorro está fora de mim, eu dependo de Deus. Falei domingo aqui que o sentimento de prepotência, o prepotente é aquele que acha que tem potência nele. Eu acho que eu tenho potência. Potência é capacidade de ser dínamo, de você provocar coisas. E aí eu descubro que não. Embora eu fale, eu dou conta de mim, o prepotente depois cai. Porque ele percebe que ele não traz suficiência nele, porque você é um espírito. Você é um espírito. Então eu falo, o meu socorro vem do Senhor, e o do Senhor que fez o céu e a terra, produziu todas as coisas, a causa das causas. Então eu, para confiar em Deus, eu preciso reconhecer que Ele é poderoso. Falei também domingo aqui, que aquela pessoa que fala comigo assim, defina o teu Deus, eu falei assim, eu não posso definir o meu Deus, porque o dia que eu definir o meu Deus, eu já vou deixar de crer nele. Porque ele será menor que eu, porque eu tenho capacidade de contê-lo. Então, quando eu olho e penso assim, Senhor, todas essas circunstâncias do planeta, da terra, tudo o que acontece, eu coloco diante da tua presença, porque tu és poderoso. E porque ele é poderoso, uma coisa diz, o salmista fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e ele completa, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Presta atenção, ele não permite, sabe por quê? Porque ele é soberano. Soberano é quem tem poder. Não adianta, se você não tiver poder, você não vai ser soberano. Soberano é aquele que tem potência para fazer. Para de repente olhar para você e falar assim, ele não vai mais fazer isso. Ele não vai mais fazer isso.
soberano para entrar dentro de você e mudar, e fazer com que você seja transformado, e que você tenha uma visão diferente da que você tinha. Porque é isso que Jesus faz. Não há ninguém que se aproxime de Jesus que não seja transformado. Quando Paulo estava no caminho para Damasco, Paulo não acreditava em Jesus. Paulo perseguia uma seita dos cristãos. Os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos na Antioquia, porque eles saíram de Jerusalém, se dispersaram, foi a primeira dispersão. E eles passaram a ser chamados de cristãos como uma forma pejorativa. Flávio Joséfo, que é um historiador da época, ele vai falar dos cristãos. E Paulo, achando que estava protegendo o judaísmo, começa a perseguir os cristãos. Só que a palavra que é trazida para nós diz que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E foi isso que aconteceu. Paulo, no caminho de Damasco, encontra com Jesus. E aí esse encontro com Jesus transforma Paulo. Transforma de tal maneira que as pessoas que conviviam com Paulo não compreendiam, porque ele era rico, ele era um cara super inteligente, ele era de uma cidade que era reconhecida pelos romanos como uma grande cidade. Tarso era uma grande cidade que tinha inclusive autonomia jurídica e política. Os romanos não mexeram nela. Tamanha era a cultura daquele lugar. E Paulo era dali, era um grande, ele era discípulo de Gamaliel, uma pessoa inteligentíssima. Só que toda inteligência cai por terra quando você se depara com o Senhor. E ele se encontra com Jesus, e aí Jesus faz uma pergunta para ele, fala assim: Paulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas porque Jesus se identifica com a sua igreja. E aquilo vem me mostrar que toda pessoa que se encontra com Jesus tem a sua vida transformada. Aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Por isso, quando o salmista fala que ele é soberano para fazer em mim uma obra nova, eu reconheço que isso aconteceu na minha vida e na vida de um monte de gente que quis. Porque essa é uma questão da vontade. Quando a pessoa tem uma dificuldade com a cocaína, tem uma dificuldade com a bebida, e você fala, eu sei qual é a resposta que você precisa, e a pessoa não vem procurar a solução, é porque falta nela o desejo de mudança. É preciso que haja o desejo no nosso coração, o desejo de mudança. Eu duvido que haja neste lugar pessoas que não precisem de mudança. E eu preciso então ouvir o que Deus está falando no meu coração. O Senhor fala no meu coração constantemente. As coisas que surgem dentro de mim e que me ensinam são sabedoria do alto. Porque Deus está preocupado com as coisas que você ama. Deus está preocupado com detalhes que você tem que rir e falar assim, eu não acredito. Eu não acredito. Você sabe que eu cheguei aqui hoje, estava sentado ali, e eu peguei o tablet e falei, vou ler meus e-mails. Não sei se você sabe, o iPad é a coisa mais chata do mundo com relação à transferência de dados. Então você tem que, para ter a pregação aqui, eu tenho que mandar para o meu e-mail para depois baixar aqui. Amém? Compreende isso, né? Eu faço isso todas as vezes que eu preparo pregação. Eu termino a pregação no computador, eu pego e remeto para o meu e-mail, depois eu chego aqui e baixo a pregação aqui. Só que aí domingo, com tudo isso que aconteceu, eu agora fui ver a pregação, fui rodando assim, ó, assim. Aí a pregação de domingo eu rodei mais do que era necessário. E falei, ué, adivinha o que tinha lá embaixo? Ganhei um doce se adivinhar. A minha letra da música, eu na verdade fiz, ela estava depois da pregação. Eu mandei, ela foi também, foi com a pregação.
Eu falei isso. Falei, Deus, você está de brincadeira comigo. Deixou eu sofrendo esse tempo todo. Se eu domingo tivesse feito isso aqui assim, ó, eu teria descoberto. Se eu tivesse dado uma teclada uma hora aqui no iPad, eu teria, depois de tudo surgido, falado assim, pô, Deus fez o quê? Deu providência em cima de coisas que eu nem sabia. Amém? Porque não há coincidência na minha vida, há providência de Deus em tudo que eu vejo e faço. Então, aí eu caminho com Deus, aí eu ri. Eu falei assim, brincadeira. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes trata Deus como se Deus fosse algo que eu pudesse personificar aqui, ó. Deus está nessa cadeira aqui. Não é assim. Cara, Deus é Deus de tudo. Eu não sei como é que é Deus. Mas uma coisa eu sei. Que na infinitude da minha pequenez, Deus me ama. Por isso eu posso dizer, de onde me vem o socorro? O meu socorro não vem do meu HD, vem de Deus, não é? Amém? Então, por isso que eu estou te falando, para que a gente possa compreender as nossas circunstâncias, eu preciso olhar para o alto. Eu preciso ter essa capacidade pessoal de saber de onde me vem o socorro. Quando o salmista fala, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro, ele sabe exatamente de onde vem, porque Deus é poderoso e Deus é soberano. É isso que precisa estar marcado no meu coração, né? Mas aí o salmista vai dizer no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu preciso estar firmado na palavra do Senhor. Eu preciso caminhar cada dia mais, olhando, lendo, percebendo que conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é acumular informações. Sabedoria é saber o que fazer com elas. Você pode ser um cara cheio de conhecimento, mas se você não souber usar isso para que você seja feliz, você está agindo sem sabedoria. Né? A gente precisa, falo isso, a gente precisa, irmãos, eu preciso do ócio. Você precisa do ócio. Né? Aqueles que negam o ócio são o quê? Fazem negócio, são os burgueses, não é isso? Daí que vem a palavra negócio. As pessoas que negam o ócio são os burgueses que ganham, que lucram, querem produzir. E a gente precisa, você sabe por quê? O cristão precisa de parar para falar assim, Deus, está aí? É? Precisa. Porque na verdade há um trânsito. A pessoa fica andando como se Deus viesse atrás. Não é assim, né? Não, você tem que, na verdade, há algo no HD que é a sua cabeça que precisa dar o endereço para você. Senão o que você vai ver vai ser uma plaquinha prateadinha que fala assim, meus dados estão aqui. Tenho certeza, mas não sei como achá-los. É isso que as pessoas lá fora ficam. Eu sei que há um Deus, mas eu não sei como achar. Então eu pego ou Deus no Buda, no gordão, né? Não é? Ele tinha problema de tireoide. Não tinha problema. Se tivesse hoje aqui, pô, eu fico impressionado. Você quer ver uma coisa? Eu fico impressionado que normalmente quem segue, não estou criticando não, normalmente, embora acho assim, meio esquisito, mas normalmente quem segue é o pessoal mais zen, é o pessoal que come natureza, esse negócio de não é? Não é isso? O pessoal que come bolinho de isopor, com essas coisas assim, tudo bem. Aí você chega, olha o cara gordão, fala assim, olha, ele tá fora, não tem jeito, né? Então, quer dizer, na verdade eu vou descobrindo, eu preciso descobrir a essência de Deus, né? Pouco a pouco, porque é Espírito. Jesus é suprema revelação de Deus. Porque tudo que Jesus falou tem a lógica, a coerência, né? Ele falou assim, olha,
Deus é espírito. Você já parou para pensar o que é espírito? Sei lá o que é espírito. Sei lá. Eu falo isso no meu trabalho. Eu falo, sei lá o que é espírito. Mas você, pastor, não sabe o que é espírito? Eu falo, peraí. Isso não quer dizer que eu seja todo-poderoso. Eu sou pastor. Todo-poderoso é Deus. Você não sabe o que é espírito. Você aprendeu que você é espírito porque a palavra revela isso. A palavra revela isso antes de Freud. Né? Freud começa a descobrir no século XIX a questão do inconsciente, dos sonhos. Né? O sujeito começa a sonhar com ratazana, começa a acordar achando que é uma vaca. Isso tudo aí tem a ver ou com alimentação pesada, né? Ou então vai no analista lá, freudiano, para fazer através da análise a descoberta daquilo que está habitando. Mas Deus, ele já nos ensinava isso antes. Você pegar o livro de Jeremias, leia o livro de Jeremias para você ver se tudo que está traduzido ali não é exatamente o que a psicologia descobriu tempos depois. Porque Deus tem a ciência nas suas mãos. Então, hoje, irmãos, o que eu quero? Não quero me alongar. O que eu quero dizer para você? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não precisa ir longe. Eu não vou prolongar. Confia no Senhor. Porque a palavra está dizendo que essa minha confiança no Senhor vai produzir. De dia o sol não me molestará e nem à noite a lua. Por quê? Por que o salmista está dizendo isso? Em qualquer circunstância, Deus vai estar perto. Está perto. Sabe o que falta na gente? É a capacidade de entrega. Capacidade de você falar assim, chega, eu não dou conta. Eu preciso me deixar possuir por essa realidade, essa dimensão que excede a todo entendimento racional, embora seja racional, porque a fé é racional. Não existe nada de emocional na fé. A fé, quando ela é ilógica, ela não tem credibilidade. Né? Não tem credibilidade. Então, a gente precisa entender que eu só tenho fé porque algo manifestou a sua presença e que me fez voltar. Paulo, quando estava indo para Damasco, por que ele voltou? Porque algo aconteceu ali que fez com que ele tivesse uma experiência com Jesus. E aí ele vai descobrir, Jesus ressuscitou verdadeiramente e apareceu para Pedro, apareceu para os discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas. Isso é um fato histórico. Flávio Joséfo reconhece, a história reconhece isso. O fato de você pegar e assinar hoje um documento e colocar 2015 é porque você está reconhecendo que houve um fato que mudou a história da humanidade. A presença de Deus na nossa história mudou a nossa história. Só falta agora você mudar a sua história. Percebe isso? A humanidade mudou. Não dá para você viver, você pode ser uma pessoa oriental e tal, mas você não pode viver sem reconhecer que Deus mudou a história humana. Isso é fato histórico. Então, o que Paulo fala é, não dá para ser uma pessoa judaica séria se eu estou tendo experiências com Jesus vivo. Então, não dá para eu ser um pensador sério se eu tive uma experiência com Jesus vivo. É Ele que mudou a minha vida, é Ele que pode mudar a sua, é Ele que pode trazer salvação para a sua casa, resposta para a sua vida. Isso faz toda a diferença. Amém? Então, nós vamos orar agora para encerrar. Então, eu queria muito que você saísse hoje com essa certeza. O seu socorro não vem de dentro de você. O seu socorro não vem do seu lado. O fato de você vir aqui hoje, né? A esposa falou, não, você vai ao culto,
E isso não quer dizer que a sua resposta venha dela. A resposta vem do Senhor. Amém? Então, hoje você pode falar para Deus: Deus, eu quero me aproximar da palavra que me revela. Irmãos, quando você estuda algumas questões ligadas à mente, você percebe que conhecimento dá prazer, né? O descobrir coisas, eu não sei se você passa por isso, mas é porque normalmente isso acontece com o intelectual. Pessoa intelectual no sentido pejorativo não, pessoas que pensam, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo a Thaís, eu vejo que ela é uma pessoa que tem prazer em estudar as coisas, descobrir as coisinhas lá, os ratinhos dela, matar os ratinhos, né? Quando ela chegou aqui pela primeira vez, eu faço experiência com rato. Aí eu... Percebe? Por que você está sonhando com rato? Mas quando você descobre algo, eu sinto assim satisfação. Falo, agora entendi. Agora entendi. Você sabe outra coisa que dá prazer na vida do homem? Vou falar uma coisa, você vai estranhar. Dor. Hein? Dor. Tem pessoas que sentem prazer na dor, né? Quem é médico vai saber melhor que eu, porque você vai chegar, a pessoa vai começar a falar como se estivesse falando de um bolo confeitado, das suas dores. Pessoa idosa, por exemplo, tem muito isso, né? Chega a ter um prazer enorme em falar daquilo que está passando. Você chega, por exemplo, você chega para a mamãe e fala assim: estou com uma dor de cabeça enorme. Ela fala: é porque você não está com a dor na lombar que eu estou. A dor repercute toda aqui, ó. Sem contar ainda que aí vai, né? Aí você fala assim: a dor da senhora é maior que a minha, porque ela tem um prazer naquilo, né? Não é isso? Verdade. E Deus conhece a gente. A gente às vezes tem vaidade, orgulho, prepotência, e tudo isso eu coloco na presença de Deus, porque Deus sabe melhor de mim, Deus sabe melhor de você. Nós vamos orar.